Reis. Então Deus colocou, desculpa irmãos, eu tô meio rouco, mas não é Covid, tá? É rinite mesmo, esse tempo aí, mudança de tempo, umidade. Tanto é que hoje de madrugada eu acordei, sabe, tremendo de frio e tal, mas nada que uma dipirona não ajude. Então, mas vamos tentar, acho que dá pra... Vai? Você tá com... Sim. Ou então, se você puder passar para mim, por favor. Agora nós estamos sendo gravados aqui em duas câmeras, dos dois lados, hein? Vários perfis, né? Como é que olha para cá, olha para cá. Então, após a morte de Eude, né? Que era um dos líderes lá do povo de Israel, né? Mais uma vez, os israelitas fizeram o que Deus reprova, né? Então a gente vê, passa um tempo, né? A gente vê que eles estão fazendo o que Deus reprova. Não sei se foi só comigo, irmãos, mas quando eu me converti e fui ler a Bíblia pela primeira vez inteira, eu ficava pensando, mas esse povo é teimoso, hein? Deus faz milagres para eles, Deus faz maravilhas, né? Abre o mar, faz chover comida para eles, põe lá uma coluna de fogo para aquecer, põe uma nuvem para proteger do sol, esse povo é teimoso, né? Só que aí, depois a gente começa a olhar, é o que nós fazemos até hoje, né? Não mudou nunca, né? Deus faz maravilhas nas nossas vidas, vira e mexe, a gente está lá reclamando, murmurando, né? E não fazendo o que Deus pediu, né? Então aqui eles estavam fazendo o que Deus reprova. Como nós vimos na semana passada, o que eles mais faziam aqui que Deus reprovava, né? Era justamente a idolatria, né? Então, Deus estava lá fazendo com que eles vencessem as guerras, né? Aí eles venciam a guerra, entravam num período de paz, e aí já esqueciam de tudo e já partiam para a idolatria, já faziam o que Deus reprovava, né? Com isso, Deus os entregou nas mãos de Jabim, que era o rei de Canaã e que reinava em Azor, né? E esse rei, ele era muito poderoso, né? Então ele já começou a dominar ali sobre o povo de Israel, né? E ele tinha um comandante do seu exército que se chamava Cícera. E os israelitas começaram a reclamar com Deus, né? Porque esse Jabim, ele tinha 900 carros de ferro, né? E eram então assim, quando vinha com aqueles carros de ferro, não tinha quem resistisse, né? Ia passando e levando tudo, né? E já estavam os oprimindo durante 20 anos. Ou seja, às vezes a gente olha, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eles passavam muitos anos, né? E eles estavam sendo ali já oprimidos por esse rei e estavam já reclamando com Deus. Então, é assim, eles faziam o que Deus reprovava, estavam fazendo o que Deus reprovava, mas quando o calo apertava, Senhor, e agora? Então, tem um rei aqui nos oprimindo, nos ajude, né? Então, eles se afastavam de Deus, quando estava tudo aparentemente bem, né? Faziam tudo que Deus reprovava, mas quando o calo apertava, Deus, nos ajude, por favor, olha, aqui nós estamos sendo oprimidos, né? Então a gente vai ver, a gente já vem, já estamos vendo isso lá desde o início da Bíblia e com certeza nós vamos ver muitas vezes ainda, né? Então o povo se afasta e quando o calo aperta, pedem ajuda. Então aqui nós vamos falar sobre Débora, né? Que era uma juíza, uma profetisa também, né? E ela era mulher de Lapidote, que significa tochas ou chamas, né? Então aqui eu estudei um pouco, né? Os rabinos, eles falam que ela era mulher de Baraque. Nós já vamos falar sobre Baraque aqui na frente. Ou seja, coloquei aqui só para vocês entenderem o que eles pensam, né? Eles falam, não, ela era mulher de Baraque. Outros teólogos discutem que Lapidote não é um nome próprio, mas quer dizer uma mulher de espírito, tipo tocha, se referindo à própria Débora, né? Pelo que eu li ali, esse Lapidote era sim o marido dela, né? Mas quando a gente começa a pesquisar, ou seja, você vê que o pessoal já vai pegando, os israelitas já têm outro entendimento, né? Mas pelo que a palavra fala aqui, Lapidote é o marido dela.
Então, quando Débora era juíza, ela foi juíza ali por volta do ano 1125 a.C., né? Como eu já falei antes, né? Ela era uma juíza e a primeira e única mulher a liderar os israelitas, né? Então a gente vê que antes disso não tinha nenhuma mulher liderando e também depois disso não teve nenhuma outra mulher. Nesse período, as pessoas faziam o que queriam, né? E não tinha um rei para que pudesse orientá-los, que pudessem liderá-los, né? Então estava aquela bagunça, né? Tinha provavelmente idolatrias ali de tudo quanto é lado, uns fazendo estátuas para cá, adorando outras coisas ali, se misturando com outros povos, né? Que isso não parou, né? A gente vê que eles continuaram se misturando com outros povos, contra a ordem de Deus, né? Deus falava que eles tinham que se manter firmes, né? Então, como não tinha um rei para guiá-los, né? Cada um fazia o que queria e as coisas, provavelmente existiam muitas brigas entre eles também, né? A Bíblia não relata isso assim de forma clara, mas como cada um fazia o que queria, era aquela história, um roubando às vezes os animais do outro, invadindo a terra de outros, como acontece até hoje, né? Então, provavelmente tinha muito disso, né? E Débora, como juíza, né, ela sentava debaixo de uma tamareira, que é uma árvore muito comum lá no Oriente, né? E ali ela julgava as questões que o povo trazia. Então, como eles viviam sem uma ordem, né, sem leis, certamente existiam muitas demandas que chegavam para ela todos os dias. Devia ter filas e filas, né? Como nós vimos lá atrás com Moisés, que Moisés passava o dia todo ali julgando as questões do povo, né? Certamente para ela também tinha muito disso, né? Todas essas brigas, essas questões que aconteciam ali com o povo, todo mundo levava para ela dar o seu veredito, como ela era uma juíza, de quem estava certo, de quem estava errado, o que devia ser feito, né? E aí teve um dia que ela chamou Baraque, que era o líder do exército, né? Então ela era, como juíza ali, ela tinha essa liderança para julgar questões administrativas, jurídicas, também espirituais e a questão militar, né? Então ela era como se fosse quase com o poder de rei, né? De rainha. Então ela, porém, tinha um comandante do exército que chamava Baraque, né? Pois Deus ordenou que ele reunisse, né, 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e para ir ao Monte Tabor, né, que ele entregaria os cananeus nas mãos deles, né? Então, nesse período, como eu falei antes, né, existia uma fraqueza e uma covardia, né, ali entre os homens. Então, a gente não pode, a Bíblia não fala isso claramente, mas dá para entender. Acho que Deus colocou justamente uma mulher, porque talvez não tivesse homens ali com essa liderança, com essa força para liderar o povo de Israel, né? Porque como nós vimos, foi a primeira e a única, né, mulher. Então, tinha uma certa fraqueza ali dos homens, né? Talvez não tinha ninguém preparado, ou ninguém estava disposto, ou talvez também pela questão, já morreu tanta gente, meu avô, meu pai, já morreram em guerras, né? Eu vou ficar aqui quietinho agora, né? Que a gente vê que as gerações vão passando, né? Então, aqui mesmo do povo de Israel, a gente vê que tem gerações que andaram com Deus, vivenciaram ali todas as coisas com Deus, porém vai passando com o tempo, isso não é transmitido. E aqui certamente também não foram transmitidos para os seus filhos, netos, né? Os pais não falaram, olha, não, vocês precisam ser corajosos, vão ter que enfrentar, Deus estará sempre conosco, temos que liderar, temos que guerrear, ampliar os territórios. E provavelmente houve essa falha de transmissão, né? Desse conhecimento de Deus. E aqui já
a nova geração já eram de homens que, não, eu tenho medo da guerra, se eu vou lá vou morrer. Enfim, aí não se levantava novos líderes. E quando a gente vê aqui os líderes que foram sendo levantados para as guerras, líderes de exército, eram aqueles homens corajosos que iam lá, que se destacavam nas batalhas, que matavam mais e tal, e esses geralmente iam sendo os próximos líderes, né? E como também teve um período aqui de paz, né, entre aspas, né, não se levantou novos líderes, né, novos homens para liderar o exército, né? Então, tinha essa questão de fraqueza e covardia entre os homens naquele momento. Porém, Baraque já falou para ela, olha, se você for comigo, eu vou. Né? Mas se você não for, eu também não vou, né? Ou seja, fica aquela questão, né? A responsabilidade que a gente vai ver todo esse período aí, sempre de ir para a guerra era dos homens, né? As mulheres, elas ficavam cuidando dos filhos, cuidando dos animais, das plantações, dos idosos, né? Sempre foi função dos homens irem para a guerra, né? A gente não vê em nenhum momento aqui falando, não, montou-se um exército só de mulheres, né? Igual do filme da Mulher Maravilha, né? Que só tinha mulheres no exército delas, né? Aqui não, os homens que tinham que ir para o exército. Porém, imagina o líder do exército deles, né? Já falou, olha, se você for comigo eu vou, senão eu não vou, né? Então a gente vê que tinha essa questão de fraqueza, né? Dos homens ali. E se imagina ser o líder de um exército, já fica com esse medo, imagina a tropa, né? A tropa já entra derrotada praticamente, né? Porque, assim, se o nosso líder está com medo de ir para a guerra, imagina nós, né? Aí Débora, que ela tinha recebido havia recebido a mensagem de Deus, ela concordou, né? Porém, devido a esse modo que o Baraque agiu, ela falou, olha, eu vou com você, mas essa honra que seria sua, né, não vai ser, porque Deus vai entregar Cícera, né, que é o comandante do exército lá dos cananeus, nas mãos de uma mulher. Ou seja, Deus havia falado, olha, pegue 10 mil homens aqui, vamos lá que eu vou entregar eles nas mãos de vocês. Porém, como Baraque ficou com medo, essa honra de ir lá, provavelmente Deus ia pôr ele na frente dele e ele ia matar o comandante do exército inimigo. Deus falou, olha, vai ser a honra para uma mulher. Mas enfim, reuniram os 10 mil homens, né, como Débora falou, eu vou com vocês, né, e seguiram para o Monte Tabor, para poder cumprir o que Deus tinha determinado ali. Aí Cícera reuniu os 900 carros de ferro, né, e todos os seus soldados, né, e foram para a guerra lá, né. Aí Baraque avançou, né, e o Senhor derrubou Cícera e todos os seus carros de guerra, o seu exército a fio da espada, e Cícera fugiu a pé. Eles foram ali naquele monte, tinha um vale, e ali tinha bastante, era perto de rios, né, então era uma questão tinha a questão de lama e tudo, e os carros de ferro são muito pesados, né, então os carros foram ficando ali, e aí eles se viram cercados e Deus entregou eles nas mãos dos israelitas, né. Então, os israelitas derrotaram na espada aí o exército de Cícera, e ele acabou tendo que fugir a pé, né. Ele, como líder do exército, viu que, olha, tá todo mundo morrendo aqui, eu vou cair fora, né. Aí ele fugiu para a tenda de Jael, né. Aqui já começa a entrar aquela segunda parte, né, que nós vimos, que ela falou que a honra seria dada a uma mulher, né, não seria do Baraque. Se Baraque tivesse tido a coragem de falar, não, eu vou com o meu exército, provavelmente Cícera aqui estaria na frente dele para ele passar a espada nele, né? Porém, como ele ficou com medo, Cícera, que é o comandante do exército, fugiu para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber. Quem são os queneus? Os queneus são um povo nômade, né? Ou seja, ficavam mudando de tempos em tempos os lugares ali, né? Como tem lá no Oriente até hoje, o povo nômade, né?
ficam numa região com seus animais, acabou o pasto aqui, eles vão mudando uma região, rodando por lá com a sua tribo, com seus animais, né? E Jetro, que era o sogro de Moisés, descende deste povo. Eu confesso que eu não sabia disso, aprendi estudando esses 2 capítulos. Então, esse é o povo quineu, e eles estavam no período de paz ali, com o rei... O rei... Jabim. Então, eles estavam num período de paz com o Jabim. Então, Cícera falou, pô, vou me esconder aqui com esse povo, porque aqui nós estamos bem, né? Aqui eles são um povo amigo. Aí ele foi bem recebido. Ele foi recebido por Jael, né? Ela o convidou para ele entrar na tenda. E aqui ele também entrou com medo, né? Falou, me cobre aqui. Ela cobriu com um pano e deu a ele leite, né? Porque ele estava com muita sede, né? Imagina, fugindo da guerra lá e tal, né? E aí ela cobriu e ele falou, olha, se aparecer alguém, você fala que eu não estou aqui. Né? Porque ele sabia que ele estava sendo perseguido. Aí ele ficou escondido embaixo do pano e ele acabou adormecendo, né? Imagina, cansado da batalha, de correr, não se sabe quanto que ele correu aqui, né? A Bíblia não relata. Ele acabou apagando, literalmente, dormindo profundamente, né? Aí Jael pegou uma estaca, né? E o martelo. Eu até encontrei até umas figuras no YouTube, ia colocar, mas falei, acho que não tem necessidade, né? Fica meio pesado. Ela pegou uma estaca, nas imagens mostra uma estaca de ferro mesmo. A gente conhece uma estaca de madeira, mas ali nas imagens mostra uma estaca de ferro, põe na cabeça dele e dá uma marretada, uma morte bem violenta mesmo, né? E rápida, né? Então ela se aproximou enquanto eu estava dormindo, ele estava deitado no chão, relata que ela pôs na têmpora, né, que é aqui do lado, aqui, e bateu, que é uma parte que não tem osso aqui, então acabou matando ele imediatamente, né, que foi até o chão. Então foi uma morte bem pesada mesmo, né, mais rápida. E aí quando o Baraque chega, à procura dele, Jael vai tirar o pano e mostra ele lá morto, né? Ou seja, aquela honra lá que Deus prometeu, que era para ser de Baraque, Baraque percebeu aqui, opa, realmente a minha covardia, meu medo, me tirou a honra que Deus tinha designado a mim, passou para outra pessoa, né? Então, para nossas vidas também, né? Às vezes Deus tem bênçãos para nossas vidas, mas por falta de confiança em Deus, a gente acaba perdendo essa bênção, perdendo o que Deus tem para nós, né? Então, a falta de confiança dele em Deus acabou que ele perdeu essa bênção e passou para outra pessoa. Isso é mais um aprendizado para nós, né? Temos que sempre confiar em Deus, porque senão a gente perde as bênçãos que Deus tem para nós. E a partir daquele dia, né, os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei dos cananeus, até que o destruíram por completo. Então, a partir daí, de novo, o exército criou coragem, se organizou, viram que Deus nunca falhava com eles, né? Como nós vimos lá. Deus fazia eles vencerem as guerras, quando entravam em paz eles esqueciam de Deus. Quando a coisa apertava, voltavam para Deus e assim virava um ciclo, né? Até que eles destruíram o rei dos cananeus. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?
Aí nós temos o capítulo 5. O capítulo 5, se a gente olhar, ele é meio que ele é um cântico, ele está em forma de cântico, mas ele é um pouco de um resumo do que foi acontecendo ali no capítulo 4. Então, ele é onde Débora e Baraque, né, eles celebram ali a vitória contra o exército de Jabim, né, contra o exército de Sísera, que era o líder, o comandante do exército de Jabim. E esse cântico, né, eu fui até pesquisar, né, é uma das mais antigas peças literárias, né, de literatura do Antigo Testamento. Né? Então, ali já começa, e depois a gente vai ver cânticos, salmos, né, muitos capítulos da Bíblia em forma de cânticos mesmo. Né? Então, aqui você vê que Deus foi inspirando, né, para que fosse escrito nessa forma de cântico. Né? O cântico de Débora também é útil para entendermos um pouco mais sobre como funcionavam as relações tribais em Israel naquela época. Né? Além disso, podemos dizer que o cântico fornece informações importantíssimas sobre os detalhes de como ocorreu a derrota de Sísera, complementando a narrativa, né, do capítulo 4. Né? Então aqui ele vai indo, o capítulo 5, nos detalhes de como foi dada essa batalha, como se ocorreu a guerra, de que forma que eles foram conquistando, vencendo, e vai vindo até os lamentos aqui, né? Então, se a gente olhar o capítulo 5, ele é até um pouquinho mais longo, né, do que o capítulo 4, porque ele vai reforçando, né, narrando tudo o que aconteceu ali, né. Então ele tem uma estrutura, né, de sequência, né. Então, se a gente olhar no capítulos 2 e 3, aqui fala: naquele dia, Débora e Baraque, né, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Né? Então ele vai lendo, né, vai colocando: consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Né? Então aqui eles colocam como um louvor, né, de agradecimento a Deus, né, louvando, né, coloca aqui, né, voluntariamente o povo se apresenta. Né? Então eles acabaram se voluntariando após, como nós vimos lá, Débora falar que iria com eles até o local da guerra. Aí na sequência vem invocação ao Senhor, nos capítulos 4 e 5. Ó Senhor, quando saístes de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os campos gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. A gente vê que aqui eles estão invocando o Senhor, né? E eu gostei muito de ler, porque eu acho que foi assim, a gente vê que foi realmente uma inspiração de Deus mesmo, porque foi muito bem escrito, né, esse cântico, né, é muito bonito. A voz está acabando, irmãos. Vamos ver se eu consigo terminar a aula. Na sequência vem desolação sobre os opressores, né? Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, que nós vimos lá, as estradas estavam desertas.
Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se havia um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Ou seja, a gente vê aqui, que fala, que viajavam e seguiam caminhos tortuosos. Então, seguiam caminhos que não eram os caminhos de Deus. Faziam o que queriam. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido, ou seja, meio que se acomodaram, já não queriam mais conquistar mais territórios e já estavam meio que aceitando lá o domínio que Jabim, o rei dos cananeus, estava exercendo sobre eles. Já haviam meio que se acomodado, como os seus antepassados se acomodaram lá no Egito, sendo dominados pelos egípcios, Então, já estavam tranquilos. Até que se levantou, Débora, como uma juíza, como se fosse uma mãe para Israel, Eles estavam literalmente como pintinhos soltos, E aí sabe como pintinho solto é, o gavião vem e pega, Então eles estavam totalmente soltos e dominados. Então ela conseguiu juntar o povo novamente para que eles tomassem coragem. Tanto é que, se nós vamos ver aqui na sequência, não havia um só escudo ou lança. Ou seja, esses 20 anos aí, sem guerra, eles pararam, até de fabricar armas, A gente sabe que um exército precisa o tempo todo estar fabricando, A gente vê aí, hoje em dia, fica como está tendo guerras, A gente fica vendo, olha, tal país está fazendo armas para mandar para lá, está construindo armas, E aqui também, eles tinham que, porque você vai para uma batalha, lança, por exemplo, você vai jogar as lanças não voltam mais, tem que ficar fabricando. Os escudos, depois de uma batalha, vão ficar tudo detonados, Então eles pararam até de fabricar armas, então não havia mais nem escudos nem lanças entre 40.000 em Israel. Agora no versículo 9 a gente vai ver sobre o agrupamento das tribos. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em jumentos brancos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem, mais alto que a voz dos que distribuem água, junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo de Deus desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque. Então ela falando aqui, Baraque, vamos, levante aí, vamos para a guerra, Leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoam, que era o pai de Baraque, Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo, que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque. Apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Ou seja, aqui ela está relatando o que acontecia em cada uma das tribos. Porque vocês permaneceram entre as fogueiras, ao ouvir o balido dos rebanhos. Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Edã, porque se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral, em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Ou seja, como nós vimos antes, só 2 tribos
que foram para a guerra. Ou seja, que ela está relatando o que está acontecendo com as outras tribos, né? Umas ficaram entre as fogueiras, outra tribo ficou no litoral, e no fundo, só as tribos aqui de Zebulon e Naftali que se arriscaram lá na guerra. Os outros ficaram, ou seja, como todo aquele povo que era povo só, acabou meio que se dividindo e não acabou aquela unidade que eles tinham entre eles, né? Então ali só 2 tribos que foram para a luta, para a guerra. E aí nós vamos ver aqui a batalha do rio Quizon. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanak, junto às águas de Megido. Mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas. Desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quizon os levou o antigo rio. O rio Quizon, avante minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz. Disse o anjo do Senhor, amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Então aqui quando fala dos cavalos tremendo o chão, imagina aqueles carros de ferro pesados ali, devia ter, sei lá, 4 até 8 cavalos puxando aquilo, em alta velocidade, realmente 900 carros era de tremer o chão mesmo, né? Ou seja, era do povo ficar ali com medo. Porém, aqui eles já haviam entendido que Deus estava com eles e eles iam vencer de qualquer forma, mesmo contra um exército muito poderoso, com 900 carros de ferro. A morte de Cícera. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o quineu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Né? Aqui ela está colocando, porque Jael foi uma mulher muito corajosa, né? Porque esse comandante devia ser um homem muito forte, muito experiente. Por mais que ele estivesse dormindo, né? Ela teve muita coragem de ir ali para matá-lo, né? Porque ele poderia ser muito ágil, acordado, virado, ele teria matado ela facilmente, né? Então ela foi muito corajosa, né? Até voltando àquilo que eu falei no início, né? Deus está dando mais uma vez um recado aqui para os homens de Israel, né? Eles tiveram medo lá de ir para a guerra e Deus deu essa honra aqui para Jael, mostrando assim que precisa ter coragem e confiança em Deus, porque ela poderia ser morta aqui, né? Ele pediu água, ela lhe dera leite, numa tigela digna de príncipes. Trouxe-lhes coalhada, também é um alimento muito comum lá no Oriente, né? Coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda. E com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Então aqui narrando, né, como é que foi ali quando ela matou o comandante do exército do rei Jabim. E aqui nós vamos ver o lamento, né, da própria mãe do Cícera, né? Aos seus pés ele se curvou e ali caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Cícera. Através da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma: estarão achando e repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Cícera, roupas coloridas e bordadas
tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo. Então nós vemos aqui a preocupação da mãe de Cícera, né? Onde é que está meu filho, né? Que é uma preocupação sempre aqui, né? De toda mãe, quando o seu filho vai para a guerra, né? Não sabe se vai voltar ou não, né? Então ela tinha essa preocupação. Só que ela estava confiante ali, com certeza ele já venceu e agora já estão só dividindo ali os despojos, né? Dividindo as mulheres, as roupas, enfim, tudo que o povo de Israel teria, né? Então, ela tinha essa esperança que seu filho ainda estivesse vivo e que em breve voltaria. E por fim, o desfecho final. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força, e a terra teve paz durante 40 anos. Ou seja, depois dessa vitória, que eles conseguiram acabar com o rei que estava dominando ali sobre eles, eles tiveram paz aí durante 40 anos. Então nós vamos ver na sequência, na semana que vem, o que vai acontecer com esse povo, né? Então a gente vê aqui nesses 2 capítulos que nós vemos hoje, que Deus levanta, às vezes, pessoas, como eu falei no início, foi a primeira e a única mulher a ser uma juíza e a dominar ali sobre o povo, que até então sempre eram homens, mas como os homens estavam literalmente perdidos, muitos com medo, porque até um pouco do que o Edson falou na semana passada, é nossa função sempre transmitir a palavra de Deus, as coisas de Deus para nossos filhos, E aqui o povo claramente falhou nisso, Não transmitiu, olha, vocês podem ir para a guerra porque Deus estará conosco sempre. Eles não foram transmitindo e aí foi passando a próxima geração, já talvez nem sabia mais quem era Deus, Então, é nossa responsabilidade sempre para que a próxima geração tenha esse conhecimento sobre Deus. Independente se nós temos filhos ou não, independente da nossa idade, temos essa missão de transmitir para os mais jovens sempre, sobre Deus, que aqui sempre tinha essas falhas, e que infelizmente hoje em dia continua, essas falhas, de transmitir para os mais jovens quem é Deus, A gente vê isso na Europa, que foi onde o cristianismo cresceu. Hoje em dia muitas igrejas fechando, as igrejas, e as que estão abertas cada vez mais vazias, A gente vê a Europa, a cada vez que divulgam pesquisas, mostra mais ateus, mais e mais ateus. Antigamente a Europa mandava missionários para o mundo inteiro. Hoje em dia a Europa está clamando por missionários. Ou seja, porque as gerações não foram sendo alimentadas, sobre a palavra de Deus. E hoje isso vem acontecendo já. Depois disso, Estados Unidos também tinha essa missão importante, Estados Unidos mandava, ainda manda, só que já vem diminuindo, missionários, a igreja crescia, porém nos Estados Unidos também a gente já vê aos poucos isso diminuindo, Então eu acho que aqui no Brasil ainda o cristianismo vem crescendo, os crentes vêm crescendo, mas que a gente não perca isso, porque senão vai ser Europa, Estados Unidos e aí um dia pode ser Brasil, de entrar nessa enquanto lá eles estão fechando igrejas, aqui graças a Deus ainda estamos crescendo, igrejas sendo fundadas e tudo, mas que nós tenhamos sempre isso em mente, porque
não façamos o que a gente viu em tantos exemplos e que vem acontecendo isso, de não transmitir para os mais jovens sobre a palavra de Deus. E o que nós vimos aqui aquele dia na palestra do Marcos Eberlin, de cada... Eu fiquei assustado. Eu tinha visto uma estatística uma vez, mas que de cada 4 crentes que entram na universidade, 3 se tornam ateus até o final. Isso é preocupante. Por outro lado, eu acho que falta base a ser transmitida para esses 3 que viram ateus. Por que um vira? Mas é um negócio assustador. Então, a nossa missão de transmitir sempre para os mais jovens a palavra de Deus, para que não se perca, as novas gerações continuem conhecendo sobre Deus e transmitindo sobre Deus, A gente está fazendo aqui também o curso agora de educação de filhos, Então a gente tem aprendido muito isso também, fazer devocional, culto doméstico, aquilo que a palavra fala, inculcar na cabeça dos nossos filhos, todos os dias, falando sobre Deus, estudando, para que eles entendam isso. Então, nós como pais não podemos falhar nisso com nossos filhos. Nossa missão para que eles aprendam, para quando eles tiverem filhos, continuem transmitindo a palavra de Deus, para que não ocorra o que a gente viu aqui, de ter o povo que acabou vivendo de qualquer jeito, depois de desobedecendo a Deus, com idolatria, se misturando com outros povos. Depois entra aqui a própria covardia dos homens que deveriam ir lá para a guerra, tinham medo, para que não ocorra isso, para que a palavra de Deus continue sendo transmitida, para que pessoas continuem ouvindo, sendo salvas, e assim o reino de Deus cresça, até que Jesus volte. Que a cada dia a volta está mais próxima. Nós não sabemos quando, mas enquanto isso nós temos essa missão de sermos embaixadores de Cristo aqui, Não agentes secretos, Porque às vezes os crentes acabam sendo agentes secretos, Ele é crente, mas ele nunca conta para ninguém, Como se fosse assim, foi mandado lá para... Vou pegar um país lá, para a Rússia, para espionar o que os russos estão falando, mas nunca fala nada, Então, assim, a gente tem que ser realmente embaixadores de Cristo aqui na Terra, para poder levar a palavra de Deus a todos que não conhecem. Era isso, irmãos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se for muito difícil, eu falo para vocês falarem com o pastor. Isso que você está falando, ontem nós fomos no simpósio lá na Igreja Batista da Liberdade, falou sobre EBD, mas foram tratados vários assuntos, cada palestrante, e exatamente sobre isso, sobre como preparar, desde o início do seu filho. Aquela coisa de que o pai, o avô é convertido, fundou a igreja, mas e aquela pessoa que está na atualidade hoje, Então, a nossa função, eles falaram muitas coisas, foi um tempo maravilhoso, para mim me tocou. Pais, se vocês estão marcando, um exemplo, a viagem de férias de vocês, no mesmo momento que está acontecendo os acampamentos na igreja, ou seja, que as crianças, os jovens se envolverem nas atividades, pela comunhão, pelo aprendizado, senão você sempre vai abrindo brechas, por exemplo, um rapaz que tem 28 anos, ele é pastor, e desde os 8 anos a avó dele andava 3 horas com ele para levá-lo na igreja, depois voltava, e ele foi aprendendo do Senhor, tudo isso que a avó despendeu para ele, e hoje ele é um pastor, já há um tempo lá no Espírito Santo, e ele falando, por exemplo, algumas coisas que a gente às vezes pode fazer sem perceber, falar mal de pessoas da sua igreja, do pastor ou da liderança, e aquela criança vai ouvir isso daí. E exemplos de jovens que se afastaram e não foram mais à igreja. Sim. Por quê? Porque
que eu vou se né, o assunto falando mal da pessoa? Então, por que eu vou na igreja se é isso? Né? Uhum. Então, a gente tem que tomar. Então, quando um exemplo lá, do filho escutou o outro menino falando, eu não estou indo mais na igreja porque os meus pais falam, né, do pastor, enfim, de várias pessoas da igreja, e ele perguntou para esse pastor, que é o pai, né, sobre isso, né? Ele falou assim, meu filho, na igreja, resumindo, né, Jesus, né? Uhum. Então, o foco é Jesus. Sim. E demonstrar o seu amor por Jesus, e o aprendizado de Jesus, o culto doméstico, não deixar isso só para a igreja, e que nós pais temos que inculcar e dividir, e o tempo de aprendizado, e de tudo, de acompanhar a criança, né? E a importância da EBD, inclusive falando muito para os adolescentes e dos jovens, que tem que ser um tempo que eles tenham, e de ministérios na igreja, de que acontece que os jovens se lideram, equipe de som em vários outros lugares, né? Dentro da igreja, que os mais velhos deveriam estar aprendendo com eles, né? Para dividir isso, para que eles tenham tempo de EBD, a importância da EBD, mas de toda a família, de tudo isso que você está falando. Sim, sim. Uma vez eu ouvi falar, né, que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, não é porque meu bisavô, meu avô e eu são convertidos, meu filho também é crentinho, né? Então, não. Nós temos essa função de transmitir para os nossos filhos para que eles também se convertam. Que eles possam ter em mente Jesus. Isso. Né? Porque nós somos imperfeitos. Em tantas coisas, em tantos lugares, né? E eles são bombardeados com o mundo. Então, que eles possam ter, assim, o pensamento e a fidelidade ao Senhor, a temência ao Senhor, e quem é Jesus Cristo, e pensar nisso. Né? O seu amor por Jesus. Eles não podem esquecer, nem nós disso. Achei uma coisa interessante estudando até a semana passada também, e até fui dar uma procurada, mas tem que ter um certo padrão ali, né? Obviamente um ciclo, né, de rebelião de Israel, o Senhor mandar um juiz, né? Mas é curioso ver que a opressão que o povo de Israel passa, né, fica relatada ali, né? Por tantos anos, tal rei, tal povo subjugou Israel. E depois, quando Deus levanta o juiz e demonstra o poder, né, a vitória sobre o inimigo, a paz vem e é muito mais duradoura do que a opressão foi. Era 20, agora vai ser 40 de paz. Então, a de Udi, de Otoniel e agora o Barak Débora, né? Você vê a forma como Deus também demonstra nesse sentido, né? Poxa, 8 anos é muito sofrimento para você, né? Mas andar comigo, né? É uma paz muito maior, né? Sim. Estar debaixo da proteção e da direção de Deus. Várias vezes conta ali, né? Enquanto viviam os juízes, né? Com esse levante que Deus fazia, né? Perdurava toda essa paz. Né? E é triste ver como, mesmo assim, né? A partir do momento que o juiz era levado, né? Deus levava ele, o povo esquecia de novo e voltava a ser. Sim. Por isso que é algo que tem que ficar. Nunca pode parar de transmitir, de falar. Sempre ter, quando tem um líder, aquele líder por algum motivo não pode mais, por saúde e tal, mas já tem alguém preparado para continuar, né? Não pode nunca parar de transmitir, né? Senão eles o povo acaba esquecendo. E a gente também, né? Experimenta assim, hoje em dia está muito na moda aí no mercado de trabalho tirar um ano sabático, né? Experimenta um crente achar que vai tirar um ano sabático. Eu não vou na igreja, não sei o que e tal. A pessoa pode virar ateu em um ano, rapidinho. Às vezes nem precisa tanto, né? Então, é algo que não pode parar nunca, né? Senão a gente esquece. As distrações do mundo são muito grandes. Então, precisa continuar sempre firmes. Mas eu acho que a pressão sobre os crentes está aumentando. Assim, eu lembro do meu tempo de estudante,
nós tínhamos a Aliança Bíblica Universitária, que era muito difundida na universidade. Nós tínhamos, inclusive, grupos de crentes nas diversas faculdades, com suas programações, etc. E se a gente olha hoje, isso é mal visto até em muitos lugares. Sim. Então, isso para mostrar que o desafio está aumentando. Ah, sim. Isso é verdade. Ontem um dos palestrantes falou exatamente nesse ponto, falou muito dos adolescentes. Ele falou assim, na época dos meus pais, dos meus avós, eu acho que ele deve ter entre 35 e 40 anos aqui, rapaz, pastor. Ele falou assim, as coisas eram difíceis. Então, pensando no que sempre o Edson fala, né, caminhava não sei quantos quilômetros, ia não sei quanto, era barra, isso daqui, a pressão sobre ser crente, mas ele falou assim, mas hoje, com esse mundo digital e do jeito que as coisas estão caminhando, é muito mais difícil para o adolescente, para o jovem, do que antes. E às vezes a gente, dependendo da pessoa, fala que não, né? Hoje é tudo mais fácil, né? Não é exatamente ao contrário que está acontecendo. É muito verdade. Quando eu estava desculpe contar a história da minha vida. Quando eu estava na escola primária, escola pública, tinha semanalmente a aula de religião. Os católicos ficavam na classe, né, e os protestantes eram botados para fora. Tinha uma sala lá no fundo, onde a gente tinha uma aula de catecismo, de Bíblia, etc. Isso foi muito marcante para todos nós. E hoje eu entendo que tem um projeto de lei aí para proibir o ensino religioso nas escolas públicas. Quer dizer que a situação está mudando significativamente. E o futuro que vai decorrer disso vai ser muito mais próximo desse relato que você trouxe para a gente do que a história de décadas atrás. É verdade. Por isso a função dos pais, né? A gente não esperar a escola. A gente fazer. Bom, vamos encerrar que já está no horário. O pessoal vai fazer um grupo de oração agora. Irmão Roland, pode orar para encerrarmos? Pai, nós queremos te agradecer agora porque nos mostras na tua palavra que tu não nos abandonas, que nos dás a liberdade para agir da forma como imaginamos, mas as consequências vêm e tu então, ao longo da história, sempre tens cuidado do teu povo para recuperá-lo. E também hoje nós estamos assim, e te agradecemos por isso e te pedimos, Senhor, que nos mantenhas vigilantes para preservarmos a fidelidade a ti e fazermos a nossa parte e não nos desviarmos. Muito obrigado, Senhor, por essa segurança que nós temos em ti. Muito obrigado pela tua fidelidade e pela tua guarda. E agora te pedimos que continues a nos acompanhar hoje durante este dia e continues falando conosco. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Só um comentário. Se de cada 3 estudantes que vão para a faculdade, só um